Muito obrigado, Sr. Presidente. Compete-me, em primeiro lugar, apresentar a proposta do PSD e vou tentar fazer isto. Realmente isto facilita a celeridade dos trabalhos, mas dificulta bastante a preparação. Mas, enfim, vamos fazer aqui o possível. Vou tentar também pronunciar-me quanto às outras propostas. O que mais dificulta não é a conexão temática. O que mais dificulta é que temos linhas que se dizem respeito a um tema e linhas que dizem respeito a outro tema. Mas, então, primeiro, relativamente à proposta do PSD. A proposta do PSD visa atribuir ao Presidente da República, na linha B, o que atualmente a lei atribui é a possibilidade de marcação, de harmonia naturalmente com a lei eleitoral, do dia das eleições para o Presidente da República, para os deputados à Assembleia da República, portanto eleições legislativas, para os deputados ao Parlamento Europeu e para os deputados às Assembleias Legislativas das regiões autónomas, portanto as eleições regionais. Isto é o que está atualmente na Constituição. O PSD propõe que seja acrescentado dos órgãos das autarquias locais, o que significa que competirá ao Presidente da República a marcação não só de todas as eleições menos as autárquicas, mas de todas as eleições, incluindo as autárquicas. É isto, é tão simples quanto isto e acho que é fácil de se perceber. Aliás, tenho até o atrevimento de dizer que, provavelmente, ao ouvir esta argumentação, muitos achariam que essa já era uma competência do Presidente da República. A verdade é que não é. E, portanto, fica aqui até um bocado estranho ser o único ato eleitoral nacional que não é, cuja marcação não é da competência do Presidente da República. E, de acordo com a proposta do PSD, passaria a ser da competência do Presidente da República também a marcação das eleições autárquicas, tal qualmente sucede com todas as demais eleições nacionais. Esta é a primeira proposta. A segunda, embora de facto já tivesse sido parcialmente discutido, por isso o Sr. Presidente não referiu à linha M, mas eu queria ainda assim referi-la, que é a possibilidade, o que é que diz a linha M? Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República. Portanto, está aqui a possibilidade de nomeação e exoneração destas duas entidades, Presidente do Tribunal de Contas e Procurador-Geral da República, mas sob proposta do Governo, apenas. Aquilo que o PSD propõe é que esta nomeação e exoneração do Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República deixe de ser sob proposta do Governo e que passe a ser uma competência do Presidente da República. É claro. E para além desta clareza, acrescenta-se-lhe o Governador do Banco de Portugal. Ou seja, dito de outra forma, passa a ser competência direta do Presidente da República a nomeação do Presidente do Tribunal de Contas, do ou da Procurador-Geral da República e do ou da Governador do Banco de Portugal. Estes três, competência direta, quando hoje só dois deles são competência do Presidente da República, mas sob proposta do Governo, que cria, aliás, aquela questão até juridicamente difícil de resolver, que é, propõe-se, mas realmente quem nomeia de facto é o Presidente da República, ninguém põe dúvidas quanto a isso. Mas ao estar na Constituição, que é sob proposta do Governo, na verdade quem nomeia substantivamente é o Governo, e não o Presidente da República, que apenas pode opor-se à proposta que o Governo apresenta. É assim. Aquilo que se propõe é que passa a ser uma competência, mas com esta nota que é fundamental dizer, após audição parlamentar, podendo a Assembleia da República emitir parecer negativo, vinculativo, se aprovado por 2/3 dos deputados presentes. O que significa que esta pronúncia alternativa à do Presidente da República propõe o PSD que passe para um outro órgão de soberania, mais representativo, que é a Assembleia da República. Há aqui uma lógica subjacente e que eu penso que, apesar de, enfim, mexe aqui um pouco com a estrutura institucional a que estamos habituados, é certo, mas parece-nos mais coerente com o sistema semipresidencial em que nos encontramos. E porque, de facto, há, enfim, vamos dizer assim, consequências pelo facto do regime ser semipresidencial, senão ele seria presidencialista. E as normas constitucionais cuja alteração estamos a propor são mais próprias de um regime presidencialista e menos próprias de um regime semipresidencial. Num regime semipresidencial e neste equilíbrio institucional que tem que haver entre o órgão legislativo, que é a Assembleia da República, e o órgão executivo, que no fundo são dois, é o Governo, claramente, mas também o Presidente da República, que faz aqui o contrabalanço, daí o semipresidencialismo, também não faz sentido que haja todo este poder apenas no órgão executivo,
porque aí deixa de ser apenas isso, executivo. E volto a chamar a atenção para o seguinte: estamos a falar de entidades que são reguladoras, o que significa, o mais possível, independentes dos poderes executivos. O poder executivo executa e deve fazê-lo com toda a liberdade, naturalmente, e com tudo aquilo que compete a um órgão executivo fazer, governar com plenitude de direitos e poderes, mas aqui estamos a falar na nomeação das entidades que devem regular essa mesma governação, das entidades que devem balizar essa mesma governação e que devem, nessa medida, ser o mais independentes possível. Ora, é em obediência a essa independência que a Constituição atualmente atribui a nomeação ao Presidente da República. Neste caso, atualmente, apenas do Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República. Não tem o Governador do Banco de Portugal. Nós aqui claramente achamos que o Governador do Banco de Portugal deve entrar neste leque, que em vez de serem 2, devem passar a ser 3. Vou dizer tríade para não dizer troika, que é um nome muito mal visto aqui em Portugal e de má memória. Portanto, vamos dizer esta tríade em vez de ser um duo, não é? Pronto, mas, para além disso, o equilíbrio face à nomeação presidencial deve estar na Assembleia da República e não no Governo. Porque nos parece haver aqui uma espécie de um conflito institucional de estar a entidade executiva que é regulada, verificada, fiscalizada por estes organismos de regulação, estar ela a nomeá-los. Portanto, no caso do Governador do Banco de Portugal, que é um que atualmente não está sequer incluído na Constituição, esta forma de nomeação, no caso do Governador do Banco de Portugal, isso é relativamente gritante. Ou seja, a circunstância de termos um regulador na área financeira nomeado pelo Poder Executivo. Não é? E, portanto, aqui faz-se um reequilíbrio institucional que achamos que tem estribo no regime semipresidencialista e que dá maior coerência ao regime tal como ele é. E, em termos mais concretos, achamos que não só aqueles 2, portanto, Presidente do Tribunal de Contas e Procurador-Geral da República, mas também Governador do Banco de Portugal, devem ser nomeados pelo Presidente da República e que o contrabalanço deve ser não o Governo, portanto, não sob proposta do Governo, mas sim a Assembleia da República após audição parlamentar. E é isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.